Beleza, senhores, isso aqui está o portal, na página inicial do portal do Azure, então, tá? Provavelmente, se você estiver fazendo a primeira vez, né, fiz o processo de criar a conta e tal, preencher as informações, tal coisa e tal, ela vai estar um pouquinho diferente, tá? Vai estar numa tela como se fosse de boas-vindas, né? Falando sobre os recursos, o que significa, tal coisa e tal. Para você chegar nessa tela aqui, então, é só clicar aqui, ó, no link aqui onde está escrito Microsoft Azure, que ele vai cair aqui, certo? Aqui então, vamos começar aqui da, da barra aqui de ferramentas aqui, tá? Primeiro aqui vamos para o menu sanduíche aqui. Aqui são os recursos que o Azure oferece, certo? A gente vai acabar passando aqui por alguns aqui. Quiçá todos, tá? Não vou entrar muito em detalhe em todos, tá? Mas a gente acaba vendo o que acontece aqui. Alguns recursos e tudo mais, certo? Ah, aqui então é o link para você vir para essa página aqui, né? Para essa interface aqui do portal do Azure. Aqui está a questão de atualizar. Como a gente está utilizando provavelmente, né? Vocês estão utilizando a avaliação, a versão gratuita, né? Então o Azure vai ficar com essa opção aqui para você atualizar, para você utilizar mesmo com os recursos, tudo mais, ter a forma de pagamento, ter a forma de pagamento não, né? Para ter o contrato, né? Com pagamentos de acordo com os recursos que você utilizar e tudo mais. Aqui é a barra de pesquisa. Vamos colocar, por exemplo, aqui Active. Tem Active Directory, tudo está relacionado a isso aí. Aqui é o Azure Cloud Shell, tá? Que seria uma interface que você pode utilizar aqui mandando alguns comandos, tá? Seria um emulador, tá? Do terminal do Linux, né? Do PowerShell do Windows, tá? Esse aqui é os diretórios e assinaturas, tá? Que você está utilizando, as informações das assinaturas. No caso aqui, o meu tá preto assim porque eu mudei a aparência aqui, tá? Provavelmente para vocês vai vir no formato padrão, azul e branco e tudo mais, mas eu prefiro trabalhar assim no modo escuro, tá? E pode mudar aqui no tema aqui. No idioma e região, provavelmente vocês colocaram em português do Brasil, então tanto o idioma como a região, né, onde estão os data centers, vai vir também relacionado ao que vocês escolheram, certo? Mas podem mudar aqui. Aqui são outras informações, tá? Vai estar censurado algumas coisas aí, mas como eu falei, a importância da segurança da informação, cheguei a comentar nos vídeos anteriores, né? E as notificações. Por falar em notificações, está aqui do lado, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho uma aqui. Isso aqui é importante. As notificações aqui vem relacionado a N coisas, tá? Então, ó, eventos de log de atividade. Então, no meu caso aqui está aparecendo o crédito que eu ainda tenho restante, né? É, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas se eu comentei, reforçando aqui então, quando a gente faz uma assinatura gratuita no Azure, você tem um crédito até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Você tem um crédito de US$ 200, tá? Aí converte em reais, depende de quanto que tá o real, tá? O meu aqui já caiu um pouquinho, provavelmente o real, o dólar, aliás, né? O dólar deu uma queda aí, tá? Eu também utilizei alguns recursos de teste aqui, vocês podem ver aqui do lado aqui, tá? Então, esses recursos acabam cobrando um valor, tá? Geralmente é por hora. São centavos por hora, tá? Mas cobram mesmo assim, ok? Tudo que aparecer então em notificações aqui é importante você ver, tá? Você pode ignorar tudo ou você pode clicar no X aqui para fechar alguma notificação específica. O que acontece? Sempre dá uma olhada. Aqui vai falar do status do serviço, se aconteceu alguma coisa ou não, se não está tendo conexão, tal coisa e tal, tá? Próximo aqui do lado, então, são as configurações, era onde a gente estava, né? Tem os diretórios aqui, né? Então, basicamente aqui, no diretórios aqui, né? Esse aqui, basicamente são os mesmos. Link é o mesmo, praticamente, tá? O link aqui vai para a mesma direção. Eu esqueci de falar aqui, tá? Mas aqui tem os links úteis aqui. Aqui são recursos de ajuda do Azure, tá? Você pode pesquisar algumas coisas aqui. E também tem a barra de pesquisa aqui também, tá? Essa barra de pesquisa está relacionada mais aqui ao diretório de assinaturas, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui Active, do jeito que eu utilizei aquela hora, você pode ver que não tem nada, tá? Mas se eu colocar aqui assinar, aí já tem alguma coisa aqui, certo? O próximo aqui é suporte e solução de problemas, tá? Então, vocês podem clicar aqui, é um help mesmo, tá? Que vai redirecionar para o site da Microsoft e
Lá tem N informações que vocês podem utilizar. E o próximo aqui, próximo íconezinho aqui, no próximo link, são os comentários, tá? E é uma forma de feedback que o Azure disponibiliza para melhorar a sua ferramenta e tudo mais. E aqui está censurado aí, tá? Mas é o nome da conta de vocês, tá? Então pode ser o e-mail, se você personalizar tudo mais, vai estar aparecendo aqui então, beleza? Quando vocês clicam, então, é mais controle como se fosse dos e-mails mesmo. Quem tem e-mail aí do Outlook, alguma coisa, né? Então, já sabe como é que funciona aí, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Ah, vocês podem ver que quando eu deixo o cursor do mouse em cima de algum link ou de algum ícone, tá? Ele vai aparecer uma janelinha com alguns detalhes, tá? Então, por exemplo, aqui no Tomo Serviços do Azure, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui em grupo de recursos, deixar o mouse em cima, esperar um pouquinho, ele vai aparecer então, esse aqui já é o exibir, tá? Então ele vai aparecer então recursos recentes, né, links úteis, tudo relacionado à ferramenta então, certo? Então é isso. Esse é o portal do Azure. Se eu descer mais um pouquinho aqui, tem mais. No caso aqui de recursos, são mais coisas, né? No caso de recursos, são os recursos recentes que eu utilizei. Posso marcar como favorito onde eu marco como favorito. Vocês podem ver que alguns têm uma estrelinha, ó. Então, é só selecionar aqui e ele vai ficar aqui no favorito, tá? Aqui no navegar, então são mais links, né, dos serviços do Azure que provavelmente vocês vão utilizar, a gente, né, vai utilizar bastante, tá? E algumas ferramentas que a Microsoft, né, que o Azure também disponibiliza, tem o Microsoft Learn, e tem cursos, tá, gente? Tem cursos gratuitos, tá? Inclusive alguns eu até acompanhei por aqui, quando eu comecei a estudar sobre o Azure, tá? Então são coisas muito boas que tem uma serventia muito boa, uma ajuda muito boa, certo? E sim, a maioria das coisas que a gente viu em outro lugar, por exemplo, os links úteis, por exemplo, a gente vê também em outras questões, como diretório e assinaturas, praticamente tem esses links aqui, tá? E também está aqui, oferece também suporte, né, ao mobile. Ok? Esse é o Azure então. Vamos começar então conhecendo sobre os recursos do Azure.